Eu nunca fui de acreditar nessas histórias de mundos paralelos. Mas depois do que aconteceu naquele milharal, eu sei que há coisas que não deveriam existir. Foi numa noite abafada, quando meu carro quebrou no meio da estrada. O celular estava sem sinal, e a única coisa ao meu redor era um vasto campo de milho, os talos altos se estendendo até onde a vista alcançava. Não havia casas, nem luzes, só aquele silêncio pesado que torna tudo mais assustador. Eu sabia que poderia esperar, mas a estrada parecia deserta há horas. Decidi cortar pelo milharal, achando que talvez encontrasse alguma fazenda ou ajuda. À medida que caminhava, percebi que os pés de milho pareciam mais altos do que o normal. O cheiro do campo também era estranho, um misto de terra molhada com algo metálico, quase enferrujado. Depois de alguns minutos, olhei para trás e percebi que não conseguia mais ver a estrada. Só havia fileiras e fileiras de milho, densas e intermináveis. Meu peito apertou, e comecei a andar mais rápido, tentando encontrar uma saída. Foi quando ouvi o farfalhar das folhas. Primeiro, pensei que fosse o vento, mas o ar estava imóvel. Depois, vieram os sussurros. Baixos, indecifráveis, como se alguém murmurasse meu nome entre os caules. Meu coração disparou. Apertei o passo, mas quanto mais andava, mais o caminho parecia o mesmo. Como se eu estivesse preso em um círculo infinito de milho. E então, vi a primeira silhueta. No meio do milharal, uma figura magra e esguia, de pele acinzentada, me observava entre as folhas. Seus olhos eram fundos e sem brilho, e seu sorriso, torto e errado. Meu corpo inteiro gelou. Eu queria correr, mas não conseguia me mexer. Outras sombras começaram a surgir, se movendo entre as plantas, rodeando-me lentamente. Os sussurros ficaram mais altos, virando uma espécie de canto distorcido. Desesperado, comecei a correr. A cada passo, os pés de milho pareciam se fechar ao meu redor, como se estivessem vivos. O chão ficou macio, lodoso, e a névoa rasteira começou a subir. Meu pulmão queimava, mas continuei correndo, desviando das sombras que tentavam se aproximar. Foi quando tropecei. Caí no chão úmido, sujo, e ao me virar, vi algo que nunca esquecerei. O céu acima de mim não era mais o mesmo. Estava tingido de um vermelho escuro, com formas distorcidas pairando entre as nuvens. Os caules do milharal pareciam pulsar, como se fossem feitos de carne, e as sombras que me seguiam agora estavam próximas o suficiente para eu sentir seu cheiro podre. Fechei os olhos e gritei. E então, tudo ficou em silêncio. Quando abri os olhos novamente, estava de volta à estrada. Meu carro ainda estava lá, exatamente onde eu o deixei. O motor ligou na primeira tentativa, como se nunca tivesse tido problema algum. Dirigi o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Mas, às vezes, quando passo por um campo de milho, sinto aquele cheiro metálico no ar e ouço sussurros ao vento. E sei que, de alguma forma, Sete Além ainda está à espreita, esperando por quem ousar se perder novamente. Viagens sempre foram minha fuga da rotina. Nada como pegar a estrada, sentir o vento entrando pela janela e ver o mundo se desenrolar diante dos olhos. Mas naquela noite, eu daria qualquer coisa para estar em casa. Eu estava voltando de uma cidade pequena no interior. O GPS começou a falhar, então confiei na minha memória e segui por uma estrada que parecia familiar. O céu estava carregado, sem lua ou estrelas, e os faróis iluminavam apenas o asfalto gasto e os arbustos retorcidos à beira da pista. Eu dirigia há quase uma hora quando percebi algo estranho. Não havia passado por nenhuma placa, nenhum cruzamento, nenhum posto. Apenas aquele mesmo trecho de estrada deserta, como se estivesse preso em um loop. Meu peito apertou. Olhei no retrovisor e vi apenas escuridão. Nenhum carro atrás, nenhum farol à frente. A estrada era uma linha solitária entre a escuridão. Continuei dirigindo, cada vez mais inquieto, até que vi uma figura à beira da estrada. Uma mulher, parada sob um poste de luz trêmula, usando um vestido longo e pálido. Ao me aproximar, percebi que seus olhos estavam fixos em mim, sem piscar. O instinto me mandou acelerar, mas quando passei por ela, senti um frio cortante no carro, como se o próprio ar tivesse se tornado sólido por um instante. Olhei pelo retrovisor. Ela ainda estava lá. Só que agora, um pouco mais perto. O pânico tomou conta de mim. Apertei o volante e acelerei. As luzes do painel começaram a piscar, o rádio chiou, e o motor fez um barulho seco antes de morrer completamente. O carro deslizou até parar no meio da estrada. O silêncio era absoluto. Tentei ligar o motor, mas nada aconteceu. Meu coração batia tão forte que doía.
Foi então que vi, pela primeira vez, algo além da estrada. No horizonte, pequenas luzes tremulavam no escuro, como velas distantes. Uma cidade? Um vilarejo? Eu não fazia ideia de onde estava, mas aquilo era a única coisa que quebrava a monotonia daquela estrada infinita. Peguei a lanterna do porta-luvas e saí do carro. O ar estava denso, carregado de um cheiro estranho, meio doce, meio apodrecido. A mulher já não estava mais lá, mas algo me dizia que eu não estava sozinho. Caminhei na direção das luzes. A cada passo, o silêncio parecia mais profundo, como se eu estivesse afundando em algo invisível. Quando cheguei perto, vi que não era uma cidade. Eram postes de luz, espalhados no meio de um descampado, iluminando nada além do chão seco e rachado. Nenhum prédio, nenhuma estrada, apenas aqueles postes solitários. E, no meio deles, um telefone público. Ele tocou. Meu corpo gelou. Cada fibra do meu ser gritava para eu correr, mas meus pés se moveram sozinhos. Peguei o fone com mãos trêmulas. Do outro lado, uma voz sussurrou, quase como um eco distante. Você pegou o caminho errado. Antes que eu pudesse reagir, senti algo atrás de mim. Uma presença. Não precisei me virar para saber que estava sendo observado. O telefone chiou, e a luz dos postes começou a piscar. Corri. Corri como nunca antes. Meu peito queimava, minhas pernas doíam, mas continuei até encontrar o carro. O motor ligou na primeira tentativa, e acelerei sem olhar para trás. Não sei quanto tempo dirigi, mas quando finalmente vi uma placa familiar, percebi que estava de volta à estrada principal. Como? Não sei. Mas quando olhei no relógio, percebi que haviam se passado apenas 10 minutos desde que tudo começou. O problema é que, para mim, pareceram horas. Até hoje, evito pegar estradas pouco movimentadas à noite. E, às vezes, quando vejo um telefone público, sinto um arrepio subir pela espinha. Porque sei que, em algum lugar, Sete Além ainda me espera. E que talvez, da próxima vez, eu não consiga voltar. Eu nunca fui do tipo que acredita em histórias absurdas da internet. Sete Além, mundos paralelos, gente que desaparece e reaparece sem explicação. Tudo isso sempre me pareceu delírio coletivo, lenda urbana criada por alguém que precisava de atenção. Mas agora, depois do que vivi, eu já não sei mais o que é verdade e o que é invenção. Aconteceu numa terça-feira qualquer. Eu saí do trabalho mais tarde do que o normal, cansado, decidi pegar um caminho diferente para casa. O metrô estava vazio, o que era estranho para aquele horário. Um silêncio incômodo tomava conta do vagão. Apenas um homem sentado no canto e uma mulher em pé, encostada na porta. Ambos olhavam para frente, imóveis, como se não me vissem. Quando o trem parou na estação seguinte, algo estava errado. O nome da estação não fazia sentido. Orzal. Nunca tinha ouvido falar. Achei que fosse cansaço, talvez um erro do metrô. Mas quando olhei pela janela, vi que lá fora não havia cartazes, propagandas, nem sinal de qualquer coisa que parecesse familiar. Apenas um corredor longo, com paredes úmidas e esverdeadas, iluminado por lâmpadas trêmulas. A mulher que estava na porta saiu sem hesitar, seguida pelo homem. Eu quis perguntar onde estávamos, mas minha voz não saiu. Um arrepio percorreu minha espinha quando vi um grupo de pessoas vestidas de preto ao fundo da plataforma, todas imóveis, como se me observassem. As portas começaram a se fechar. Meu instinto me disse para correr e sair dali, mas minhas pernas não obedeceram. O trem seguiu viagem. O tempo passou de um jeito estranho. Minutos pareciam horas. A paisagem do lado de fora era uma sucessão de túneis intermináveis, alguns com luzes oscilantes, outros completamente escuros. Em certo momento, percebi que não havia mais reflexo no vidro. Eu vi apenas um fundo escuro, como se algo estivesse me observando dali de dentro. Quando o trem parou novamente, não hesitei. Saltei para a plataforma e senti um cheiro metálico no ar, como ferro enferrujado. A estação era idêntica à anterior, úmida, mal iluminada, e com um nome que não fazia sentido, Jazad. Nenhum mapa, nenhum sinal de onde eu estava. Caminhei em direção à saída e encontrei uma escada rolante que não se movia. Subi lentamente, sentindo uma pressão estranha na cabeça, como se o ar fosse mais pesado ali. Ao chegar à superfície, meu coração disparou. A cidade era uma versão distorcida da que eu conhecia. Os prédios tinham janelas escuras e retorcidas, as ruas eram cobertas por uma névoa baixa e amarelada. Algumas placas estavam escritas numa língua que eu não reconhecia.
As poucas pessoas que andavam por ali vestiam roupas antigas e andavam em silêncio, sem sequer se olharem. Um garoto pequeno me encarava de longe, seus olhos eram fundos e opacos. Quando fiz menção de me aproximar, ele simplesmente se virou e desapareceu numa esquina. Eu queria fugir, encontrar um jeito de voltar. Mas para onde? Não havia ônibus, não havia táxis, não havia nada que eu reconhecesse. A única coisa que consegui foi continuar andando, esperando encontrar algo familiar. Depois do que pareceram horas vagando por ruas estreitas e estranhamente simétricas, encontrei uma porta de vidro com um letreiro luminoso piscando. Parecia uma lanchonete. Entrei. O cheiro de comida me deu uma sensação breve de conforto. Havia um balcão, algumas mesas e um homem parado atrás do caixa. Ele me olhou por um longo tempo antes de falar. Você não deveria estar aqui. Meu coração gelou. Tentei perguntar onde eu estava, mas ele apenas apontou para uma porta ao fundo. Sem alternativa, fui até ela. Assim que atravessei, senti um puxão forte no estômago, como se estivesse caindo. Meu corpo se encolheu e meus ouvidos uniram. Quando abri os olhos novamente, estava no metrô. Mas dessa vez, o nome da estação fazia sentido. Era a minha parada. Olhei ao redor. As pessoas voltavam a ser normais, conversando entre si, ocupadas com seus celulares. Tudo parecia como sempre foi. Mas algo dentro de mim mudou. Até hoje, quando passo pelo metrô, evito olhar muito tempo para os reflexos nos vidros. E nunca mais peguei aquele caminho de novo. Porque, no fundo, eu sei. Se Sete Além existe, ela ainda está por aí. Esperando. Chamando. Para quem ousar se perder de novo.